Queridos amigos, hoje exploraremos o mundo rico e cativante da mitologia nórdica. Vamos nos aprofundar no reino dos deuses, heróis e criaturas misteriosas. A mitologia nórdica não é apenas uma coleção de lendas, é um mundo cheio de enigmas, a severidade da natureza do norte e as lutas épicas entre as forças. Sua profundidade, incomum e riqueza de tramas a tornam um assunto verdadeiramente notável e envolvente. É claro que eles não perderam sua relevância. Até hoje, o GI está literalmente envolto em neblina. A maior parte do conhecimento sobre isso se resumiu a nós através de histórias orais que foram registradas séculos depois de fontes como a Edda mais velha e a Edda mais jovem. Mas, apesar disso, muitos detalhes permaneceram não ditos. Por exemplo, o que aconteceu antes da criação do mundo? Como era a vida? Antes da grande batalha dos deuses, Hrungnir, essas lacunas eram uma fonte significativa de inspiração para as corujas inspiradas na fantasia da Escandinávia. Eles sabiam que seu mundo era muito mais do que apenas o chão sob seus pés. Os mundos estavam conectados através das raízes e galhos da árvore da vida, que cobriam todas as coisas. Cada um desses mundos, Asgard, Midgard ou Jotunheim, estava conectado aos outros. Os próprios deuses, Olo, Zadok e Vrevo, manterão seus segredos. O Deus Supremo está disposto a sacrificar tudo pelo conhecimento, incluindo seus próprios olhos. É intrigante que o conhecimento fosse mais importante para ele. A mitologia nórdica nasceu em um ambiente em que a sobrevivência não era apenas uma tarefa, mas uma verdadeira luta. Climas severos, invernos frios e paisagens hostis. A visão de mundo dos escandinavos antigos foi inegavelmente moldada por suas experiências com provações e lutas. Esses desafios não estavam apenas com os inimigos, eles também vieram da própria natureza. Visualize um mundo onde o vento norte consome neve na sua cara, envolvendo a terra e esticando a noite no horizonte. Em tais condições, histórias sobre heróis que lutam contra gigantes e monstros assumem um significado totalmente novo. O próprio destino deles está em jogo. A gravidade dos mitos os torna incrivelmente realistas e relacionáveis porque a vida não está cheia de dificuldades, mas também cheia de façanhas. A escala dos mitos nórdicos é impressionante. Todo evento tem significado para todo o universo. A batalha entre gigantes e deuses não é apenas um confronto de duas forças. O destino do mundo está em jogo nessa luta. A mitologia grega não é apenas o fim, é o sonho final, após o qual a épica dos mitos se manifesta em heróis que realizam feitos impensáveis. Por exemplo, Thor luta contra gigantes com seu martelo, Loki, o astuto, e cada história se passa no cenário de eventos grandiosos, o dragão, os tesouros não contados e o lobo ganense. Fenrir ameaça os próprios deuses e a árvore mundial Yggdrasil. Eu experimento o nascimento e a morte do universo nessas histórias. Eles contêm tudo, desde o heroísmo à tragédia, da grandeza à catástrofe, e isso os torna majestosos e muito humanos. A mitologia nórdica é um reflexo da era viking e uma visão do mundo e da vida. Os vikings, que lutaram por honra e procuraram um caminho para Valhalla, eram um povo com forte senso de identidade e propósito. Para eles, a mitologia não era apenas contos de fadas, era a religião deles, a filosofia deles e uma maneira de aceitar e explicar tudo o que aconteceu ao seu redor. Esses mitos os ensinaram a serem fortes, a aceitar o desafio do destino e a não ter medo da morte porque a morte não é o fim, mas apenas uma transição. Na mitologia nórdica, Valhalla guardava aqueles que morreram heroicamente em batalha, enquanto a Van folclórica era governada pela deusa Freya, mesmo após sua morte. Hoje, a mitologia nórdica continua a nos inspirar. Isso nos dá imagens de heróis reais, nos ensina a superar dificuldades e nos lembra que por trás de todas as trevas há uma luz. É um legado que se conecta. O passado prova que as aspirações e sonhos humanos permanecem eternos, apesar de todas as mudanças. Fontes escritas são a principal fonte de nosso conhecimento da mitologia nórdica. A Edda mais velha e a Edda mais jovem são fundamentais para entender os velhos mitos e lendas nórdicas. A Edda mais velha, também conhecida como Edda poética, é especialmente importante. A Edda é uma coleção de canções antigas gravadas no X-Century, mas, de acordo com as tradições orais, esses poemas são muito mais velhos. Eles contam a história do destino e dos heróis, assim como o futuro. Hrungnir é o herald apocalíptico, anunciando o fim do primeiro mundo e o nascimento de um novo. Está cheio de enigmas e metáforas que continuam a poupar. Há controvérsia entre os pesquisadores. O jovem Edda, criado com Snorri Sturluson, um excelente historiador e escritor islandês, é um livro sobre a mitologia dos Seixes e um recurso para os poetas da época.
O livro apresenta mitos em prosa, geralmente com explicações e interpretações do próprio autor. Antes do aparecimento de textos escritos, os mitos eram transmitidos por via oral e a criatividade oral era essencial. Os vikings e seus ancestrais desempenharam um papel fundamental na cultura escandinava. Eles não usaram a escrita para gravar suas lendas. Em vez disso, eles tinham poetas e buscadores que memorizaram e passaram histórias de geração em geração. Esses mestres da palavra não apenas entreteram seus ouvintes, mas também executaram importantes tarefas educacionais. A tradição oral deu aos mitos a flexibilidade de: é graças a ela que muitos mitos sobreviveram e se deparam com nós, mesmo após a cristianização da Escandinávia, quando as crenças pagãs começaram a ser substituídas por uma nova religião. Ele adiciona novos detalhes e adapta histórias ao zeitgeist. O Edda mais velho, o Edda mais jovem e a tradição oral juntos criam um mosaico impressionante de conhecimento sobre mitos antigos. Fontes nos imeram em um mundo misterioso, onde deuses, gigantes e mortais estão entrelaçados em uma narrativa épica de sabedoria e drama. Agora, vamos discutir um dos símbolos mais impressionantes e significativos da mitologia nórdica, o Yggdrasil. Imagine uma árvore tão grande que suas raízes atingem o abismo do mundo dos mortos. O Yggdrasil do céu não é apenas uma árvore, é um símbolo de resiliência e conexão entre os mundos. O eixo do universo conecta todos os 9 mundos. Ele cria tópicos invisíveis que os unem. Os galhos superiores da árvore se estendem em direção ao mundo do Aesir, deuses majestosos que vivem em salões de ouro brilhante. Valhalla, um enorme salão entre as nuvens, abriga guerreiros caídos que gostam de festas enquanto aguardam a batalha final de Ragnarok. Asgard é a personificação do poder, sabedoria e grandeza. Abaixo está Vanaheim, a casa dos deuses de Vanir. É claro que a magia da fertilidade e os ciclos naturais estão associados a ele. Não há dúvida de que a base de toda a existência é a harmonia com a terra e a magia da natureza. Então vem Midgard, o mundo das pessoas. Imagine as terras cercadas por um oceano sem fim, no qual a serpente gigante Jormungand círculos para sempre, guardando as fronteiras deste mundo. Midgard, neste epicentro de eventos, os destinos de deuses e mortais convergem. A vida é marcada pela luta, mas é nessa luta que a força do espírito é forjada. A leste fica Jotunheim, o domínio dos gigantes, um terreno brutal de montanhas imponentes, planícies geladas e natureza indomável. Os gigantes são seres formidáveis, representando o caos e a destruição, um elemento vital na manutenção da ordem. Em seguida é Alfheim, um mundo onde a magia e a luz se entrelaçam. Este mundo é preenchido com arte, beleza e sabedoria. O mundo deles está cheio de energia misteriosa, e sua ajuda geralmente é crucial na luta entre deuses e mortais. Por outro lado, Svartalfheim é um mundo subterrâneo de elfos escuros e anões. Aqui, nas entranhas da terra, artefatos mágicos, como o martelo de Thor, podem ser encontrados. Martelo Mjolnir ou lança de Odin Gungnir. O trabalho deles permanece invisível. Ele dá o poder dos deuses. Alongamentos ainda mais baixos Niflheim, um mundo de névoa de gelo e frio eterno, foi criado por ele a partir do caos primordial. Sua respiração fria nos lembra como a vida é frágil e valiosa. Em frente a ele está Muspelheim, o reino do fogo. Aqui reina o fogo inacessível. Aqui as deusas regras. El é meio bonito e metade do seu reino está desfigurado. É tranquilo e sombrio, mas não mau. O navio encontra paz, tornando-se parte do grande clã da vida. Todas essas coisas estão conectadas entre si de maneiras invisíveis através de raízes e ramificações. Eles se influenciam, criando um movimento constante e dinâmico. Esse entrelaçamento eterno de ordem e caos, luz e escuridão, torna a mitologia nórdica poderosa. Deep e vivo, Sil continua sendo um símbolo de harmonia e força, mesmo diante do fim do mundo, Ragnarok. Devemos voltar ao começo e descobrir como o mundo nasceu e tudo ao nosso redor. Imagine a escuridão, desprovida de qualquer movimento. Isso é Nagan, um abismo sem fundo onde não há céu, terra e estrelas. Muspelheim é quente e En está frio. O fogo encontra gelo. A vida aparece logo após as primeiras gotas da matéria nascerem neste vazio ilimitado. O gigante e o mundo. Primeiro aparece. Ele incorpora o caos desenfreado e, de seu corpo, uma tribo inteira de gigantes cobertos de geada nasce. Uma criatura poderosa precisa de comida. Em Genon, Gaga e a vaca, aonde seu nome, o leite flui infinitamente, alimentando o mundo e a própria vaca sobrevive drenando salgadinhos salgados de gelo.
Dentro dos blocos de gelo, a figura de um deus chamada Buri aparece gradualmente. A tempestade acaba parecendo uma pessoa, mas nas forças divididas, está claro que não há caos e paz nela. Sua essência é muito mais próxima da dos deuses futuros, sábio e intencional. É Buri quem se torna o ancestral. Um novo tipo nasce dele, o filho de Bor. Ou 3 irmãos nascem, Will e B. Eles crescem no vazio sem fim, mas sentem o chamado à ação. O mundo está em um estado de caos há muito tempo e, mais cedo ou mais tarde, eles combatem os gigantes. Eles se reproduzem do corpo e do mundo. Os irmãos em breve verão o fim de ordem. Uma luta começa entre os deuses e os gigantes do gelo. Os 3 irmãos farão paz o objetivo principal. A morte desse gigante derrubará o Tib e inaugurará uma transição universal. A ordem mundial é estabelecida através do assassinato dos irmãos de Ymir. O ato de criação é iniciado a partir do sangue do gigante. Oceanos e rios nascem de sua densa carne. O esqueleto se transforma em montanhas, circulando a nova realidade. O cabelo comprido de Ymir cobre a terra ainda jovem com raposas e ervas. O crânio, subindo para o topo, torna-se um majestoso cofre do céu, é onde o poder do fogo queima. Os deuses pegam faíscas de Muspelheim e os espalham pelo céu para fazer as estrelas e criar um cosmos ordenado a partir do abismo ilimitado de Ginga. Mas em suas profundezas, há uma memória permanente que o mundo não surgiu da harmonia. A colisão de 2 elementos hostis e o cruel sacrifício de um ser deram origem ao sussurro primordial de Ginnungagap. Esse sussurro vive sob seu firmamento, lembrando-os da ordem que pulsa o próprio caos sem o qual não haveria começo. Após a criação do mundo, os deuses não apenas colocaram o caos em ordem, mas também se tornaram seus guardiões. O universo está inquieto. 9 mundos estão conectados pelos ramos do grande razio. Eles estão cheios de perigos, intrigas e segredos desconhecidos. Acima de tudo, esses mundos aumentam Asgard, a casa dos deuses. No centro de Asgard, vive seu líder e estrategista-chefe, Odin. Odin é um deus que governa, estuda e reflete. Sua força não está em força bruta como a de Thor ou em astúcia como a de Loki. Sua principal força é a sabedoria de Shaya Clara. Um exército não pode derrotar um inimigo sem saber sua fraqueza. Por esse motivo, o principal objetivo de Odin é sede de conhecimento e compreensão dos mecanismos ocultos do universo. Mas tudo no mundo deve ser pago. Diz a lenda que Odin ouviu uma vez sobre o Poço de Mimir, uma fonte cheia de sabedoria antiga. Este poço estava localizado nas raízes de Yggdrasil, e suas águas foram descongeladas. O futuro guardião do poço foi o gigante Mimir, conhecido por sua incrível visão. Quando Odin chegou ao mundo, ele pediu para beber do poço. O mundo exigiu algo insuportável em troca de um gole de água, olho de Odin. Ele imediatamente arrancou seus próprios olhos e jogou-o nas águas do poço. Ele se tornou um olho, mas encontrou o quê? Ele buscou conhecimento infinito e Mimir desempenhou um papel fundamental em sua busca. Mesmo após a morte do gigante, sua cabeça, preservada pela magia, continuou a oferecer conselhos a Odin. O deus o levou com ele o tempo todo, pronto para receber conselhos sábios sempre que necessário. Esse sacrifício foi apenas o primeiro passo, acompanhado de profecias sobre o futuro. Ele descobriu uma verdade devastadora. Um dia, o mundo perecerá, e até os próprios deuses o farão. Ele não poderia impedir. Então ele fez um plano para salvar o resto do mundo e parar o inevitável. A sede de conhecimento levou Odin aos lugares mais perigosos. Ele foi para El, o mundo sombrio dos mortos, para encontrar respostas para suas perguntas sobre o futuro, o fim do tempo e se poderia ser evitado. A jornada para o leme foi difícil. El governou este mundo. Filha de Loki, ela estava cercada por uma parede de cobras podre. Para alcançá-la, Odin assumiu a forma de um homem velho e ousadamente atravessou terras perigosas habitadas pelos espíritos dos mortos. Ao conhecer a feiticeira, ele aprendeu a profecia de Ragnar. A feiticeira predizia o mundo subir em chamas, o lobo F. Enrir quebraria suas correntes, e a serpente Jurmungand subiu das profundezas do oceano. Os próprios ases caíram nesta batalha final. Ele procurou aprender segredos e trazer novos conhecimentos ao mundo. Ele descobriu runas e símbolos, mas a criação das runas exigia um sacrifício incrível. Odin passou muitos dias e noites suspensos da árvore de Rum-Yggdrasil diante de si mesmo com sua própria lança e sem comida. Ele olhou para o abismo do universo para respostas. As lendas dizem que ele morreu e renasceu, ganhando ferramentas para influenciar o destino.
As runas podem ser usadas para convocar proteção, prever o futuro ou até alterá-la. Esses símbolos se tornaram uma parte importante da magia para deuses e humanos. As histórias de Odin mostram que o conhecimento é o maior poder. O preço é sempre alto. Os olhos derramaram sangue e arriscaram a vida para aprender mais sobre o mundo. Após os muitos sacrifícios e provações de Odin por sabedoria e proteção mundial, é importante considerar outros personagens-chave do panteão nórdico. Esses personagens complementam a história com força, astúcia e contradições vívidas. Loki é talvez um dos mais fascinantes. Ele é o epítome da força, determinação e destemor. O filho de Odin e a deusa da terra Jotun, ele herdou a força de seu pai. Não há astúcia ou sutileza nele. Thor é reto como um raio. Ele está sempre pronto para lutar e nunca pensa nas consequências. Sua arma principal é o lendário martelo Mjolnir, criado pelos anões. Blacksmith Brothers Brock e Sindri. Você pode acertar gigantes e retornar a mão de Thor, não importa o quão longe o jogue. Mas, para controlar esse poder, Thor usava luvas de ferro e um cinto mágico, Mjolnir, que dobrou seu poder. Esses atributos o tornaram não apenas fortes, mas praticamente invencíveis. Os inimigos de Thor eram principalmente Giants ou Jotun, o que é interessante. Thor era um Jotun, um gigante que possuía muitas terras fora de Asgard. Ele tentou dominar o mundo dos deuses mais de uma vez. Mas cada vez que a ameaça ficava muito perto, Thor elevou Mjolnir e fazia uma campanha. Um dos feitos mais famosos de Thor foi sua batalha com o gigante Hun, que apareceu em Asgard e começou a se gabar de que Thor desafiou Runera a um duelo, determinado a destruir os deuses e levar a deusa Freya para proteger a honra de Asgard. A batalha ocorreu na fronteira dos mundos. Runner se armou com um escudo de pedra gigante e uma pedra de Vé, esperando que eles suportassem os golpes de linho. Mas apenas Thor voou pelo céu com um acidente, e o mesmo tiro atingiu a cabeça de Thor. Quase o matou, mas mesmo ferido, ele permaneceu inflexível. Outra história famosa é a jornada de Thor e Loki ao reino dos Giants. Tudo começou quando Thor, o trovão, o defensor de Asgard, foi a uma terra distante fora do mundo habitual. Seu objetivo era encontrar uma saída e provar que nenhum gigante, por mais astúcia ou forte, poderia competir com ele. Thor levou consigo Loki, seu companheiro em inúmeras aventuras, bem como Loki, um garoto jovem, mas incomumente rápido. O servo fiel de Thor estava esperando por ele quando eles finalmente alcançaram Urda. Thor mostrou-lhes o majestoso palácio se elevando diante dele. Era tão grande que Thor e seus companheiros pudessem atravessar o portão e por dentro. Eles foram recebidos por Udgar, governante de Loki. Seu sorriso escondeu algo sinistro. Ele reconheceu Thor à primeira vista e, como qualquer gigante, se ofereceu para mostrar a ele o que ele poderia fazer. Mas tudo o que aconteceu a seguir deixou Thor irritado. Thor bebeu do cálice. Foi um teste simples, e ele o aceitaria. Quem mais poderia beber mais do que o deus do trovão? Ele pegou a rocha e tomou um enorme gole, depois outro. Mas o nível de líquido quase não diminuiu. Ele estava acostumado a ganhar, por isso era impensável. Em seguida, Utgard-Loki sugeriu outro teste, para levantar o gato. Seria mais fácil. Thor subiu, pegou as patas e tentou levantá-lo. Mas o gato nem sequer pensou em se mudar. Thor tenso. Seus músculos poderosos e rosto ficaram vermelhos do esforço. Ele levantou uma pata do chão. Irritado e humilhado, Thor exigiu outro teste. Ele foi oferecido para lutar e correu para a batalha, pronto para provar sua força. Mas a velha estava inesperadamente imóvel. Thor tentou o seu melhor para movê-la, mas ela ficou enraizada no chão. Em algum momento, ele até se viu em um joelho na frente dela. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. Não seria. O mesmo enfrentou algo que não podia ser derrotado por força simples. O próximo dia, enquanto se preparavam para sair, Utgard-Loki revelou a verdade. Cada uma dessas provações não era o que parecia. A rocha estava conectada ao oceano, ao gato-serpente mundial e à velha até a velhice que ninguém pode ver. Derrota, e Thor ficou segurando seu martelo, pronto para destruir tudo ao seu redor. Mas Utgard-Loki e seu palácio desapareceram, deixando-o em uma planície vazia. Essa jornada foi um lembrete para Thor de que até a força tem seus limites. No entanto, ele não considerou uma derrota. Foi um desafio que ele respondesse no devido tempo. O mito mais popular sobre Thor é a história do sequestro de Mjolnir. Um dia,
Thor acordou e descobriu que seu martelo, Mjolnir, se foi. Era mais do que apenas uma arma. Sem ele, Asgard ficou vulnerável a atacar pelo gigante. Em pânico, Thor se virou para Loki, conhecido por sua mente afiada. Loki descobriu que a Roma gigante roubou o martelo e a escondeu profundamente em seu reino. Roma fez uma condição audaciosa, apenas em troca da mão da deusa Freya. Freya recusou, então Loki criou um plano inteligente. Thor estava vestido com um vestido de noiva e vestido como a noiva. Loki também fingiu ser sua empregada. Embora Thor estivesse furioso com essa desgraça, ele concordou, sabendo que não havia outra saída. Quando a noiva chegou a Roma, ele organizou um banquete. Thor, fingindo que os gigantes foram surpreendidos por Loki. Ela explicou que estava tão preocupada com o casamento que não havia comido há vários dias. Quando Thor decidiu dar a Mjolnir como um sinal de casamento, Loki pegou um martelo, rasgou-se na parede e destruiu violentamente o gigante e toda sua comitiva. Esse incidente demonstrou claramente que a astúcia de Loki e a força de Thor, quando combinadas, podem resolver qualquer problema. Agora, vamos conhecer Loki, sem dúvida o caráter mais controverso da mitologia. Ele, Loki, é o epítome das contradições. Por nascimento, ele é um dos deuses de Asgard, mas ele vive entre eles. Ele é um enganador que às vezes salva o mundo e às vezes o coloca à beira da destruição. Ele é de duas caras, encantador para alguns, um destroyer para outros, um motor de mudança. Uma coisa é certa, se a mitologia de Belbo fosse menos emocionante, seria por causa de Loki. Para entender o porquê, veja, antecedentes, caráter e mais impressionantes ações de Loki são claras. Ele nasceu entre os Tunoshon Farbaú e a mãe de Lave, e sua origem determinou sua natureza dupla, o mundo do caos. No entanto, ele não o seguiu. Também era incomum para Loki se tornar um aliado dos deuses de Asgard. Ele era o companheiro deles e o irmão nomeado de Odin. Odin aceitou Loki por causa de sua astúcia, desenvoltura e capacidade de resolver problemas complexos, qualidades que outros ases às vezes careciam. Os traços de Loki, como liberdade e tendência de enganar, fizeram dele uma figura de admiração e desconfiança. Ele era mais do que apenas um deus, ele foi um catalisador de eventos em que ele apareceu, e sempre houve mudanças em Loki. Tem a capacidade de se transformar em várias formas, incluindo um pássaro, um peixe, uma mulher ou até mesmo um cavalo. Em uma ocasião, Loki se transformou em uma égua e deu à luz um matador de cavalos de 8 patas, que mais tarde deu a Odin. Embora Loki possa ser útil, ele costuma criar problemas. Uma das histórias mais famosas que ilustra essa dualidade é o roubo de maçãs. A deusa das jovens maçãs mágicas concedeu aos deuses de Asgard a juventude eterna. O Aesir se reuniu para um banquete, e Dun tirou suas maçãs. A cada mordida, os deuses se fortes e jovens novamente. Mas um dia, Asgard decidiu esse presente, e Loki sempre foi o culpado. Um dia, Loki fez uma jornada com Odin. Durante suas andanças, eles se encontraram em uma terra sem comida. Mighty Bull apareceu diante deles, e os deuses decidiram cozinhá-lo. No entanto, eles não experimentaram a carne, por isso permaneceu cru. O motivo ficou claro quando um gigante apareceu acima deles. Ele tinha a forma de uma águia. Ele parou o fogo com magia e exigiu que eles lhe dessem um pouco da carne. Loki, como todos queriam trapacear e quebrar ousados, desafiaram o gigante. Uma troca de sua liberdade, o gigante exigiu que Loki ajudasse. Loki roubou Idun e suas maçãs mágicas. Depois de retornar a Asgard, Loki criou um plano astuto. Ele convenceu Idun a deixar Asgard, dizendo que encontrou maçãs ainda mais incríveis do que a dela e se ofereceu para compará-las assim que ela foi além de Asgard. Na forma de uma águia, ele a agarrou e pegou seu reino. Sem maçãs, os deuses começaram a envelhecer rapidamente. A pele deles estava coberta de rugas e sua força foi minada. Os Aces perceberam o que havia acontecido. Asgard estava à beira da destruição. Eles exigiram que Loki consertasse tudo. Só ele conseguiu encontrar uma maneira de tirar Idun do laboratório do gigante. Loki saiu, como sempre. Ele conseguiu uma deusa, Freya, sua capa mágica e um falcão que lhe permitiu voar. Ele se transformou em um falcão e chegou ao reino do gigante. O shopping center foi pego completamente desprevenido. Loki encontrou Dun e a transformou em uma noz, pegando-a em suas garras. Ele voou da palaciana gigante Shah, vendo Puek, perseguiu. O falcão voou para Asgard o mais rápido possível.
Os deuses, percebendo Loki e o gigante que se aproximavam rapidamente, acenderam um enorme fogo perto das paredes de Asgard. Chá voou muito perto. Ele foi pego nas chamas, queimou as asas e caiu no chão. Lá, o Aesir completou sua história. Doom voltou a Asgard e aos deuses. A juventude Loki, apesar de ser o culpado por trás de todos os problemas, mais uma vez provou seu valor. Destreza salvou Agar, mas somente depois que ele levou os deuses à beira. O caos de Loki era inevitável. Seus enganos acabaram corroer a confiança do Aesir nele. Loki, acostumado a ser o centro das atenções, atravessou uma linha quando ajudou os Giants a sequestrar Sif, esposa de Thor. Loki continuou a desempenhar seu papel como Sim Asgard, mas ficou claro que seu reinado estava chegando ao fim. Loki é uma figura complexa, um herói e um traidor, um salvador e um destruidor. Ele simboliza a essência dos mitos. Ele nos lembra que o mundo nunca é preto e branco, toda situação tem muitas facetas, e a mudança é a única constante em sua música. Agora, vamos falar sobre como as duas grandes forças do mundo, o Aesir e o Vanir, primeiro entraram em conflito em Ak e lutaram pelo controle do universo e depois encontraram uma maneira de coexistir. O Aesir e o Vanir existiam ao mesmo tempo, mas eram completamente diferentes. O Aesir, os habitantes de Asgard, representava força, proezas militares e ordem. Eles se elevaram acima do resto do mundo devido ao seu desejo de poder. A casa deles era Vanaheim, e eles controlavam as forças de magia de fertilidade e natureza. Cada uma dessas famílias poderia governar seu próprio lote, mas a ambição e o orgulho os impediram de se dar bem. Tudo começou com uma deusa chamada Gul que veio de Vanheim para Asgard. Gul era bastante incomum. Seu corpo parecia brilhar com ouro, e sua voz era fascinante. Ela trouxe com seu conhecimento mágico. Ela afirmou com confiança que o Aesir representava imensamente colaborando com os Vans. No entanto, sua ganância insaciável por ouro e ambição flagrante de influenciar o Aesir apenas os enfureceu. Odin, em particular, considerava o Gol uma ameaça grave e procurou eliminá-la. Eles capturaram Gol, a queimaram na estaca e ela se levantou das cinzas mais uma vez. Ela voltou à vida 3 vezes. Quando a notícia da morte de Gul chegou a Vanheim, as primeiras escaramuças começaram. O Vanir sentiu que o Aesir havia mostrado sua arrogância e desrespeito, então eles decidiram que agora precisavam provar sua força. A guerra entre o Aesir e os Ivans era diferente de qualquer guerra humana. As batalhas quando Arinu usou a magia eram incomparáveis. Eles lutaram com espadas e lanças, e o chão estava rasgado sob os pés de seus inimigos. Eles poderiam fazer as armas dos Ases quebrarem em suas mãos e suas fileiras ordenadas se desmoronam. Os Ases responderam com sua força inabalável e disciplina militar. Um dos episódios mais famosos da guerra foi o cerco de Asgard, quando os banhos o destruíram. O Aesir construiu paredes defensivas, e o Odin Thor as reconstruiu repetidamente depois que os inimigos os expulsaram. Ninguém poderia vencer nesse confronto, e as terras de Asgard foram desperdiçadas. Vanheim também foi desperdiçado, mas os deuses lutaram como se cada batalha pudesse deformar os dois lados. O Aesir e Vanir perceberam que suas forças eram iguais, e continuando a batalha levaria à aniquilação mútua. Seus exércitos estavam estacionados nas fronteiras dos mundos, preparando-se para uma batalha decisiva. Em vez de iniciar uma batalha, eles se reuniram para negociações. As partes decidiram procurar compromisso em vez de armas. As palavras de Asa e Van concordaram com uma trégua que consolidaria a paz entre seus clãs e selaria a união. Asa e Van mantiveram um ritual onde coletaram seu SNU, que simbolizava sua união. A partir deste líquido, o sábio Kvasir foi criado, a personificação do conhecimento e da harmonia seja entre os dois povos. Kvasir se tornou um símbolo de sua nova união. Uma das principais condições para a paz era clara. Os reféns foram trocados e representantes de cada lado foram enviados para o campo do outro. O Vanir enviou Jor, Freya e Freyr Jor, o deus dos mares, ventos e riqueza. Ele se tornou um dos deuses reverenciados de Asgard. Seus filhos, Freya e Freyr, trouxeram a Asgard a magia da fertilidade, prosperidade e amor. Freya também ensinou ao Aesir que o Vanir era habilidoso na arte de Seik Magic, que lhes permitiu prever o futuro e controlar o destino. Enfurecido com isso, o Vanir decapitou Mimir e enviou a cabeça de volta a Asgard sozinha, para não perder seu conhecimento. Mimir reviveu a cabeça com a ajuda de um jovem. Desde então, o chefe de Mimir se tornou consultor de Odin.
A trégua mudou os dois tipos de deuses, unindo forças, o Aesir. Ivans criou um mundo mais harmonioso. Seu conhecimento mágico e conexão com a natureza e o Aesir ajudaram os Vans a aprender a arte da guerra e fortalecer sua paz. No entanto, a paz entre o Aesir não era absoluta. A sombra da rivalidade nunca desapareceu completamente e às vezes se sentia sentida em pequenos conflitos. No entanto, a união entre os dois clãs foi uma das fundações do universo. Após a frágil paz entre o Aesir e os Vanas foi restaurada, o saldo foi finalmente restaurado. Mas mesmo entre os deuses, onde todos têm poder, magia e imortalidade, o destino sempre encontra seu caminho. Um dos episódios mais trágicos da história de Asgard é a morte de Baldur, o brilhante e amado. Se a guerra do Aesir e Vanir tivesse alguma chance de negociação, a morte de Baldur foi um prenúncio da destruição. Foi um golpe para a família dos deuses e o início de uma cadeia de eventos que levaram diretamente a Ragnarok. As maquinações de Loki causaram essa tragédia, e explicarei por que a morte de Baldur, filho de Odin e Frigg, era o deus mais amado de Asgard. Apelidado de Bright One, a presença luminosa de Baldur irradiava calor e alegria, incorporando a vida, a harmonia e a paz, um ideal até os deuses procuravam imitar. Seu brilho resplandecente refletia o sol, incutindo uma sensação de calma. No entanto, ocorreu uma mudança. Baldur começou a sonhar, e esses sonhos não foram apenas pesadelos. O destino os enviou como visões. Quando ele contou à mãe sobre eles, ela ficou aterrorizada. Ela sabia que se Baldur morresse, o equilíbrio do mundo seria destruído. Frigg estava desesperado para salvar seu filho, então ele tornou impossível. Ele percorreu o mundo, exigindo que todas as criaturas, plantas e objetos juram que nunca prejudicariam Baldur, pedras, árvores, animais, doenças e armas. Tudo parecia invulnerável para Baldur agora. Os deuses começaram a se divertir. Eles jogaram pedras, espadas e flechas em Baldur para garantir que ele não pudesse se machucar. Tudo se ricocheteou. Freya esqueceu um pequeno visco discreto que ela pensava que era demais. Ela não conseguiu ficar longe da raiva em torno de Baldur, e ele viu isso como uma chance de semear o caos. Depois de aprender com Freya que a Mela ficou sem juramento, Loki imediatamente concebeu um plano, levando que veio a Frigg na forma de uma velha e contou a ele como ela havia matado o deus Leve no próximo festival. Loki foi até o deus cego Ud, que estava separado, não participando da diversão porque não podia ver. Loki entregou a ele uma flecha de Zemel e disse: "Por que você não participa, Rui-Arbal?" Quando a flecha do visco atingiu Balder, todo Asgard congelou. O deus que sempre brilhava sua luz caiu no chão, e as luzes se apagaram. Ninguém poderia acreditar. O Aesir ficou chocado. A raiva e a tristeza encheram os corações do Aesir. Frigg chorou. Eles não podiam aceitar a perda. Mostrou que mesmo eles não eram imortais. A morte de Balder foi uma tragédia. Foi o começo do fim. Balder simbolizou luz, esperança e ordem. Sua morte significava a escuridão. Este foi o primeiro passo para Ragnarok na batalha final. O mundo desceria para o caos após a morte de Balder. Morte. O Aesir tentou ressuscitar Balder usando um reino bovino El-MTX. No entanto, o HLA, o governante daquele mundo, insistiu em trazê-lo de volta à condição de que todas as criaturas chorassem por ele. Os animais, homens e árvores cumpriram, derramando lágrimas, exceto por uma gigante, que recusou. Segundo a lenda, foi o próprio Loki quem assumiu uma forma diferente após a morte de Balder. O Aesir, superado com raiva, direcionou Loki em retribuição. Acusações de traição. Fez o início de sua queda. Junto com isso, vieram a marcha imparável de Nark. A morte de Balder foi um lembrete gritante de que mesmo as forças mais brilhantes não podem suportar o ataque das trevas. Foi uma tragédia que sinalizava não apenas o fim, mas também a fragilidade do mundo dos deuses. Até o fim dos tempos, o Aesir prejudicou sua ordem. É claro que muitas dessas ameaças surgiram de monstros nascidos do caos, incluindo Fenrir, um lobo enorme. A pura poder desta criatura assustou até os deuses. Em meio a essas batalhas, as ações heróicas dos deuses se destacam. Por exemplo, Tyr, o deus da guerra, e Fenrir, o filho de Loki, cresceu aos trancos e barrancos. Quando ele foi levado a Asgard, Fenrir era apenas um jovem lobo. Com o tempo, ele se tornou cada vez mais perigoso. O Aesir entendeu que Fenrir representava uma grave ameaça.
Eles sabiam que ele desempenharia um papel fundamental na destruição de Odin por Ragnar. Isso os forçou a agir. Eles tiveram que encontrar uma maneira de detê-lo antes que ele se tornasse forte demais. No entanto, ninguém foi capaz de detê-lo. Nenhum deles ousou se aproximar do lobo a prejudicá-lo, exceto por um deus, TYR. TYR era um deus de guerra, era conhecida por sua honestidade e bravura. Ele foi um dos poucos que encontraram terreno comum com o lobo feroz, mesmo quando o lobo estava envelhecendo e cada vez mais feroz. Quando os Ases decidiram encadear Fenrir, eles criaram correntes fortes e os ofereceram ao lobo para testar sua força, quebrando-os. Fenrir, confiante e sem medo, permitiu que eles fossem colocados, e em seguida, por Puranon, criou ligações mágicas chamadas Gleipnir. Existem 6 componentes mágicos: o som do degrau de um gato, a barba de uma mulher, as raízes da garganta de um urso, o sopro de um peixe e a saliva de um pássaro. Essas ligações parecem uma fita macia, mas não podem ser quebradas. Quando os Aces novamente ofereceram a Fenrir para testar seus poderes, Wolf suspeitou de um truque. Ele disse que só concordaria se um dos deuses colocasse a mão na boca como um sinal de confiança. TYR deu um passo à frente. Ele colocou a mão na boca de Fenrir e acorrentou o lobo. Fenrir percebeu que não podia se libertar da mão de TYR. Este ato fez dele um símbolo de sacrifício pelo bem comum. Fenrir foi acorrentado e enviado para terras distantes, onde ele deveria permanecer. O mundo mudou após a morte de Balder, levando ao apocalipse conhecido como Ragnarok. Os 9 mundos, que já se uniram em harmonia, desceram para o caos. As pessoas pararam de honrar os deuses, e a inimizade e a ganância seguraram seus corações. A inimizade fraterna tornou-se um símbolo primário desse declínio. Segundo as profecias, os irmãos começariam a se matar, os pais lutariam com os filhos e o mundo humano se prepararia para guerras sem fim. Ragnar começará não em Asgard, mas entre os mortais. Suas ações serão refletidas. Loki, o principal culpado da tragédia, foi pego e punido, mas sua raiva só se aprofundou. Acorrentado na caverna, ele trouxe um plano, sabendo que seus filhos, Fenrir, Jormungand, e cada um desses eventos carregava profundo simbolismo: a morte de Balder, o fratricida e o declínio moral. As pessoas deixaram claro: o mundo havia atingido seu ponto crítico. Era uma zona que os deuses tentaram manter por séculos, mas não podiam mais conter o caos. Quando o sol não brilha mais e as pessoas perdem a fé nos deuses, as trevas se instalam. Os deuses entenderam que os dias de Asgard eram numerados. Mas eles ainda enfrentavam o declínio da moral para o Nêmen, o fim dos tempos, mas também o começo de um deuses do novo mundo sabia que seu destino estava selado. Eles estavam se preparando para travar a batalha final, mesmo diante de Duon. Asgard foi dominado por uma expectativa ansiosa. Os deuses, geralmente orgulhosos e inabaláveis, sentiram a respiração do fim inevitável. Seus corações se apertaram de premonição. A terra rachou. Ventos gelados ameaçados. As ondas do oceano subiram. Ragnar não era mais um claro, a profecia estava se tornando realidade. Loki foi acorrentado a uma rocha nas profundezas da caverna, tormentos duradouros que o Aesir considerou eterno. O veneno pingando em seu rosto causou tanta dor que seus gritos sacudiram os rens, fazendo com que as pedras quebrassem. Suas algemas se soltaram e ele se libertou, inalando o ar cheio de uma premonição do caos. Agora, Loki estava na vanguarda. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Quando ele foi libertado, ele foi a Jotunheim, onde os gigantes do gelo, Shaisme do deus Marta, já estavam esperando por ele. Loki e Rio formaram uma aliança para destruir tudo o que os gigantes do gelo estavam construindo. Enquanto isso, no sul, em Defieri Muspelheim, Surt, R já estava se preparando para liderar seus demônios à destruição. Jorgen, a serpente mundial, começou a subir. Das profundezas do oceano, sua chegada foi um desastre para todos os seres vivos. Levantando-se do mar, Elgatiala abriu os portões para libertar seus súditos. Os mortos, cujos olhos queimados de vazio, saíram silenciosamente para se juntar ao exército de Loki. Asgard, de pé no topo do mundo, assistiu a esse distúrbio. Os deuses viram as forças do caos se reunirem de todos os lados. Odin, sempre confiante em sua sabedoria, enviou seus corvos para prender as últimas notícias do mundo dos Ravens. Eles voltaram com notícias sombrias. Os exércitos dos gigantes, os mortos e os demônios já estavam se movendo em direção a Asgard. Mas o Aesir não se encolheu.
Odin ficou em seu trono e olhou em volta para seus companheiros. Ele sabia que essa seria a última batalha deles. Cada um deles tinha seu próprio papel, e ninguém iria recuar. Thor, que manteve Mjolnir, estava pronto para enfrentar Jormungand ininterrupto. Lightning brilhou em seus olhos. Tyr, que havia perdido um braço na batalha com Fenrir, afiou sua espada. Ele sabia que sua vida seria sacrificada pela vitória. Freya reuniu a magia do Vanir, preparando-se para usá-lo para dar a Ardar uma pequena chance. Na ponte, conectando Asgard ao resto do mundo, ficava Heimdall, uma corneta na mão. Uma desgraça que sinalizaria o início de seus olhos fixos no horizonte, onde as primeiras luzes dos exércitos de Surai demoníaco já eram visíveis e começaram a trovejar pela ponte do arco-íris. Endel levantou sua destruição. O som estridente da buzina Yalar tocou em todos os mundos, anunciando que Ragnarok havia começado. Asgard se mexeu, os deuses levantaram suas armas, e seu grito de batalha ecoou. Os corredores. Esta foi a batalha final deles. Eles sabiam que não podiam parar o fim, mas cada um deles estava pronto para dar a vida para que um novo mundo pudesse nascer das cinzas do antigo. Quando os inimigos se aproximaram, os portões de Asgard entraram no caos. O primeiro a entrar no campo de batalha foi o Supremo. O deus se elevou sobre a colina, seu olhar fixado no céu, com sua lança na mão. Aspirante se libertou de suas grilhas e agora tinha vantagem. Wolf empolgou o peito e abriu o golo times. Popô parou de tremer. Ele não se encolheu. Ele sabia que essa luta seria o último, mas estava pronto para encontrar seu fabricante em BVD como Lavi em seus tempos. ZN Uno. Lightning Fast, ele ridicularizou sua lança. Se a magia HP atingiu Ria, mas não Nogo Fenrir. Foi um instante que fez o tempo parado. O deus alto de Asgard, o símbolo da sabedoria e do poder, caiu. Ele foi engolido pelo caos, mas sua morte não foi em vão. Os deuses tomaram conhecimento. Era hora de lutar até o último. No outro extremo do campo em Linkang, a Serpente Mundial enfrentou seu inimigo jurado. A Serpente RNN subiu acima do solo, seu corpo torcendo no céu. Sua boca estava cheia de vapor tóxico que envenenava tudo ao seu redor. As ondas do oceano carregavam seu veneno ao redor do mundo, destruindo árvores, casas e a vida da Vru. Com um rugido estrondoso, ele jogou o martelo, atingindo a cabeça da serpente. Jormungand, uma força aterrorizante, sibilou, arqueou seu corpo e atirou água no ar em enormes fontes. A serpente levantou a cabeça e atingiu o rabo, sacudindo o chão. Thor mal conseguiu ficar de pé, mas sua raiva era ilimitada. Ele avançou com uma força que não pôde ser controlada. Somente o conhecimento do fim iminente poderia dar origem a Mjolnir caindo repetidamente, liberando as últimas gotas de veneno. Mas não foi uma vitória. Thor estava a apenas 9 passos de distância. Away sentiu que o veneno entrava em seu corpo. Ele caiu de joelhos. Sua respiração ficou pesada e o martelo caiu de sua mão. Ambos Grom morreram, mas seu sacrifício salvou o mundo do caos venenoso. Loki, líder do exército do caos, finalmente se encontrou com Heimdall, o defensor de Asgard. Seus olhos se encontraram em um campo de batalha cheio de fogo, sangue e sombras. Loki sorriu. Seus olhos queimaram de vingança. Heimdall, com o chifre de Giashor em uma mão e a espada na outra, ficou como um inabalável sem hesitar. Eles se envolveram em uma batalha feroz. Loki, ágil e estratégico, evitou as greves de En com facilidade, sua adaga dançando pelo ar, deixando cortes profundos na armadura do guardião da NEA. Cada golpe foi preciso, e a força de En permaneceu inflexível. A luta ficou intensa. Loki desencadeou uma série de táticas, mudando para sombras e desviando os ataques com facilidade. No entanto, Heimdall lutou como a modalidade de ordem. Eventualmente, ambos os oponentes sofreram lesões fatais, seus corpos desmoronando simultaneamente em uma sinfonia de derramamento de sangue. A lama cobriu os pés enquanto lutavam. Os deuses e monstros morreram um por um. O vento da árvore mundial tremeu, suas raízes embebidas no veneno de Jormungand começaram a se fortalecer. A gigante do fogo levantou sua espada flamejante e a apontou para a árvore. Uma enorme chama engoliu seus galhos, se espalhando. Chamas queimadas e pontes desmoronaram. Og-Zezede caiu do céu e a terra rachou. Mergulhou todas as coisas vivas no abismo. Foi o fim. Ragnarok terminou os deuses, os mundos caíram e os mundos foram destruídos. Mas das cinzas do velho mundo,
Coisas novas começaram a crescer. Era o fim de uma época, mas não o fim de tudo. Embora Odin soubesse que, mesmo no caos, havia espaço para renascimento, as chamas morreram. A terra, rasgada pela guerra, ainda respirava fumaça, mas o rugido da batalha não tocou mais no céu. As ondas levantadas na raiva de Jurmungand desapareceram gradualmente, e o ar envenenado lentamente os ventos estavam limpos, e o cheiro de queima desapareceu. Nem todos os deuses caíram em batalha em meio ao fogo e ao caos. Alguns foram permitidos pelo destino para ver o novo amanhecer. Os dois filhos de Thor, Modi e Magni, sobreviveram a Ragnarok. Eles eram jovens, mas fortes. Eles encontraram Mjolnir, o martelo que seu pai segurava em suas mãos em seus momentos finais. Esse martelo agora pertencia a eles como legado de Thor, um símbolo de proteção e trovão no mundo dos deuses Vidar e Vali sobreviveram. Vidar, filho de Odin, era conhecido por sua força silenciosa. Ele vingou a morte de seu pai rasgando a boca de Fenrir. Ele ficou de pé nas ruínas, ininterrupto, pronto para reviver o Vale de Asgard. Outro filho de Odin também sobreviveu. Ele nasceu para mim, para Balder. Mas agora, um destino diferente o esperava, um novo mundo. O mais surpreendente de tudo, no entanto, foi o retorno do próprio Balder. Seu espírito não desapareceu. Ele não permaneceu. Baldur voltou do reino dos mortos quando a batalha terminou. Os 9 mundos tremiam em sua respiração final. Agora Bledr, uma vez caiu para as maquinações de Loki, era o novo governante do mundo renascido. Nem faziam parte dessa história. No fundo das raízes de Yggdrasila, 2 homens chamados Lif e Lif Rastrear sobreviveram. Eles não foram tocados pelo fogo de Surta. Jurmungand deve dar origem a um novo Liu que novamente semeia-o. O sol nasceu acima do horizonte, sua luz e calor dissipando a escuridão. Este novo sol, filha da antiga luminar que morreu durante a batalha, trouxe nova vida à terra. As ondas haviam se enfurecido e as chamas consumiram tudo em seu caminho, mas agora a floresta estava florescendo novamente. Os riachos, uma vez contaminados pela serpente, eram claros e até o ar, pesado de fumaça, estavam se tornando puros. O ar leve e fresco de Asgard havia dado lugar a um terreno baldio. Os corredores de Odin, Thor, Frigg e os outros deuses estavam em ruínas. Na montanha, no entanto, um novo jardim já havia surgido. Ele era mais modesto e mais silencioso, mas não estava mais algemado. O mundo nasceu de novo. Balder, que havia retornado do reino dos mortos, estava pronto para se tornar o governante deste novo mundo. Ele olhou para seus irmãos e sabia que juntos eles construiriam algo novo, algo melhor do que o que era. No novo mundo, o apetite insaciável de Odin por poder e as tempestades destrutivas de Thor dominaram. A ordem e a natureza coexistiram, mas no centro, havia um vestígio remanescente do passado, a memória de Ragnarok, um lembrete de que até os deuses não são imortais. Esse novo mundo era melhor, mas ele sabia que um dia poderia voltar. O sol brilhava, as folhas brotaram e a vida floresceu. As histórias de deuses eram o que mais importava. Heróis e profecias ainda estão por aí. Eles não desapareceram com a nova era, mesmo após a queda de Asgard. Suas imagens continuam vivendo nos mitos que os antigos Celts contavam pelo incêndio. Hoje, Thor, Odin e Loki são conhecidos até aqueles que nunca descobriram as antigas sagas. Eles se mudaram para quadrinhos, se tornam personagens em filmes e programas de TV. Obviamente, suas imagens geralmente mudam e se adaptam à nova era, mas a essência permanece a mesma. Thor continua sendo um símbolo de força e o defensor de Loki. Astuto e imprevisibilidade. Sabedoria e estratégia de Odin. Suas histórias estão entrelaçadas com usos modernos, como em videogames. A mitologia da guerra se torna viva, permitindo que os jogadores enfrentem deuses e monstros. Na literatura, dos romances de Neil Gaiman a Percy Jackson, os deuses antigos recebem nova vida. Nos filmes, suas histórias são recontadas repetidamente, às vezes procuradas, mas ainda reconhecíveis. Os vikings não tinham medo de começar de novo. Eles sabiam que, se caíssem com uma espada nas mãos, iriam para Valhalla. Eles lutaram até o fim porque acreditavam que, mesmo que Ragnarok chegasse, tiveram que lutar. Esse espírito, essa filosofia continua hoje. Eles percebem a inevitabilidade da mudança. Mitos não são apenas histórias sobre o passado, eles moldam o presente. É por isso que a mitologia nórdica continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Os deuses deixaram sua marca na história, e o povo também.
Além disso, o nome de algumas pessoas se tornou parte do grande épico, e Ragnar Brok era um dos personagens mais importantes e um dos heróis mais famosos da realidade de Tsunami. Vamos finalmente nos familiarizar com sua história. Ele era um homem, mas seu nome parecia que ele saiu de um mito. Suas façanhas eram tão grandes que, mesmo depois de séculos, as pessoas ainda se lembram dele. A história e a lenda são a mesma. Ele era um pirata, um conquistador, um governante, um marido de esposas poderosas e filhos famosos. Sua morte foi tão simbólica que claramente não foi por acaso. Os Scouts cantaram que ele era um descendente de Odin. Era uma bela metáfora. O destino do herói mitológico, o rei que viveu em uma era de mudança, foi marcado por conflitos constantes. Sua espada nunca estava em paz, sempre buscando novas batalhas. Lodbrok não era um sobrenome, mas um apelido que significa calça de couro. As lendas afirmam que ele usava calças de couro incomuns tratadas com resina para se proteger de picadas de cobra. Ele se moveu perfeitamente do século ao século, alcançando renome por seus ataques à França, Inglaterra e Irlanda. Ninguém poderia se sentir seguro se sua briga aparecesse no horizonte. Suas campanhas mais famosas estão conectadas com Paris e Inglaterra. Ragnar era um guerreiro, um estrategista e um homem que sabia tudo. Até os franceses ouviram falar de vikings, mas não pensavam que, em 845, a frota de Ragnar se aproximou dos muros da cidade. Ele dividiu suas forças, criando caos nas fileiras dos defensores. Então ele sitiou a cidade e exigiu um grande resgate. O rei, assustado, careca, concordou em pagar o resgate, uma quantia que poderia ter sido o preço da parte mais famosa de sua história. Isso está conectado à Inglaterra, onde seu destino foi selado. As lendas dizem que Ragnar navegou para a costa de Ragnar acabou nas mãos do rei Ela, que ordenou sua execução. Segundo a lenda, ela ordenou que Ragnar fosse jogado em um poço cheio de cobras, mas o viking não se encolheu. Ele não implorou por misericórdia ou pediu seus parentes. Em vez disso, ele simplesmente descreveu os gritos dos leitões. Isso não era apenas uma ameaça, foi uma profecia que se tornou realidade quando os filhos de Ragnar aprenderam. Eles não saíram para se vingar. Eles desencadearam tanta ira na Inglaterra que, mesmo séculos depois, foi lembrado. Eles reuniram um grande exército pagão e derrotaram a Nortúmbria. Agora, ao concluirmos essa palestra, embarcamos em uma jornada desde o começo mítico do mundo e os grandes deuses de Asgard a vikings lendários como Ragnar Lothbrok. Veremos como o mundo nasceu e caiu durante Ragnarok. Mitos moldaram. A visão de mundo das pessoas foi moldada por esses mitos. Nossa cultura continua sendo moldada por eles. Obrigado por fazer essa jornada comigo. Espero que essa palestra tenha sido interessante e informativa. Espero que você tenha inspirado você a olhar para as lendas antigas de uma nova maneira. Até nos encontrarmos novamente, que os deuses sempre sejam gentis com você.